vamos falar do último livro, né, escrito por João, que é o livro de Apocalipse. Para falar um pouquinho sobre o contexto histórico e geográfico, vamos ler os primeiros versículos deste livro. Vamos lá? Apocalipse, capítulo 1. Versículo 1 diz assim: Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Bispo G, só um ponto antes de nós falarmos do contexto. O versículo 3, ele fala de uma bênção. Né? Ele fala, bem-aventurado aquele que lê e aplica e guarda, né, aquilo que está neste livro. Ao mesmo tempo, o que é muito interessante, ele começa com uma bênção, mas ele encerra o livro com uma maldição. Então ele fala no final o quê? Maldito aquele que acrescentar ou tirar qualquer coisa dentro deste livro. Até porque é um livro com muitos símbolos, muitas figuras, então, para dar margem a qualquer tipo de interpretação mística, coisa do gênero, né? Ele já falou, olha, é o seguinte, não dá para acrescentar nem tirar nada. O que está aqui é o que Deus me deu como revelação a todos. E João era um homem muito especial. João era um homem diferenciado. Ele foi o apóstolo chamado de discípulo amado, nós já falamos bastante sobre João. Ele escreveu cartas sempre voltadas ao tema amor, combate às falsas doutrinas e assim por diante. E o livro de Apocalipse é um livro bem diferente, Bispo G, dos outros livros que ele escreveu. Ainda que João tenha algum assim, um lado, o Evangelho, né, tenha o lado mais espiritual de Cristo e tudo mais, como é diferente este livro, até a temática, a proposta, do que os outros, que ele foca mais no amor. Por que essa diferença tão grande, Bispo G? Bom, Dani, a realidade é que o contexto que o João está escrevendo agora é um outro totalmente diferente do anterior. Então, esse livro aqui tinha por volta de 20 anos antes, quando ele escreveu as cartas e assim por diante. Ali, momento de sobriedade, equilíbrio, já havia, obviamente, a previsão de uma perseguição, só que agora está no centro da perseguição. Tanto ele foi colocado pelo imperador Domiciano ali em Patmos, no exílio. Então, ele já está exilado. Então, a perseguição é um fato, os mártires já estão começando. Então, o processo até de busca de João foi outro. Então, agora, uma pessoa exilada, a situação fomentando como que o final do cristianismo. Ele vai buscar as revelações do Senhor. E aí o Senhor o visita na ilha de Patmos. Então, traz todo um outro contexto pela busca dele. Nesse tempo, ele teve a oportunidade, foram muitos anos, de buscar outras referências espirituais, as escrituras, assim por diante, né? Ezequiel e tantos outros livros que nós vamos comentar. Então isso também deu para ele o conteúdo, porque as revelações se manifestam por aquilo que a gente conhece, para nós podermos ter entendimento. E aí então a gente vê que esse é o contexto para que haja um livro totalmente diferente dos outros. O tema central do livro é o fim de todas as coisas, né? O fim dos tempos e o porvir, o que acontece após, né, o fim do universo físico, como nós conhecemos. O que significa a palavra Apocalipse, Bispo G? Então, a palavra Apocalipse quer dizer, né, tirar o véu. Apô, tirar. Kalimna, véu. Então, Apocalipse é tirar o véu, trazer revelação. E o que é tirar o véu? As coisas estão ocultas, serem reveladas, trazidas à tona. Então, é o quê? As revelações de futuro, que, obviamente, o contexto que João vive, ele já tem até a ideia de algo que está para se manifestar de uma forma muito rápida. Mas o contexto da revelação que Deus dá para ele já era para dias futuros. Então, a gente vai ver um pouco, um misto disso, né? As pessoas, às vezes, não entendem.
Mas nós mesmos, muitas vezes, somos pressionados a trazer revelações como se fossem coisas presentes. E até as coisas podem ter um futuro muito mais distante do que aquilo que a gente está vivendo. Então, era uma época de contradições, de perseguição, tudo, e ele traz essas revelações. Mas quem depois começa a estudar, começa a discernir, ele próprio fala das coisas que eram, das que são e das que ainda virão. E aí, então, dá para trazer um contexto mais apropriado. Veja nesse mapa exatamente todo o trajeto do ministério do apóstolo João. Então, nós sabemos que aí embaixo, João começa o seu ministério em Jerusalém, ele vai trabalhar nesse eixo Cesareia-Jerusalém, né? Então, a gente sabe que ele subiu até Samaria, por exemplo. Então, ele vai ter ali o seu ministério nesta região da Judéia, enfim. Depois nós sabemos que ele vai, segundo tradição cristã, para Éfeso. Então, a igreja de Éfeso, que era a maior igreja da Ásia Menor, você vê aí no centro do mapa, então ele vai ficar um bom tempo aí auxiliando Timóteo, enfim, né? Algumas tradições falam que também Timóteo foi martirizado, então alguém teve que cobri-lo, enfim, são muitas tradições históricas. E o momento em que ele escreve Apocalipse, como o bispo G já afirmou, é nessa ilha que você vê aí embaixo, a ilha de Patmos, logo abaixo de Éfeso, uma ilha próxima de Éfeso, né? Coisa de menos de 100 quilômetros. Mas nesta ilha aí, o apóstolo João ele ficará exilado, ok? Então, nós vemos que João escreveu a carta, nesse capítulo mesmo, 1 de Apocalipse, para 7 igrejas da Ásia Menor. Então, vai ter a figura destas 7 igrejas, nós vamos estudar nas primeiras 3 aulas agora, sobre as profecias e como estas palavras se aplicam para o nosso momento. Também vale nós vermos aí que momento é esse histórico que o apóstolo João está vivendo. Então, durante o império de Tibério, João, o discípulo amado, ele vai ser chamado por volta do ano 27 depois de Cristo, quando começa o ministério de Jesus. E aí, então, ele vai acompanhar Jesus como seu discípulo fiel até a sua morte e ressurreição. Lembrando que João foi o único discípulo que ficou aos pés da cruz. Daí, então, João vai acompanhar esse processo muito forte de expansão, de desenvolvimento da igreja apostólica da Judéia até Samaria, e aí sim até Antioquia, lá na frente, até vir a primeira viagem missionária de Paulo, atingindo a Ásia Menor, a segunda viagem missionária de Paulo, atingindo a Europa, a terceira viagem de Paulo, assim, fortalecendo esta igreja tão importante que era a igreja de Éfeso. Aliás, ele ficou aí 3 anos na igreja de Éfeso, e depois vem a quarta viagem missionária de Paulo, nesse momento já a caminho da sua morte, porque o imperador Nero estava perseguindo todos os cristãos. Então, por volta do ano 67, morrem Paulo e Pedro. E João, provavelmente por volta aí deste período, ele vai para Éfeso, fortalecer esta igreja tão importante. No ano 70, acontecerá a destruição de Jerusalém pelo imperador Vespasiano. Depois vem Tito e o imperador Domiciano, a partir do ano 81. E é nesse período aí que o apóstolo João vai escrever as suas cartas, o Evangelho e também o Apocalipse. Então, o livro foi escrito provavelmente após o ano 95. Por quê? Porque era um período de profunda perseguição por um imperador chamado Domiciano. Então, no ano 95, a igreja já tinha mais de 65 anos de idade. A gente coloca aí que a igreja foi fundada por volta do ano 30, então você faz aí a matemática, 65 anos já de história. A igreja já tinha se espalhado por todo o Império Romano. Mas as perseguições até Nero, elas eram dos próprios judeus e das pessoas que localmente se opunham à pregação do evangelho, por exemplo, como nós vemos em Atos, a Paulo, a Barnabé e a Silas. Então agora vai mudar muito um contexto no final da vida de Paulo, de Pedro, por quê? A perseguição passa a ser do Império Romano. Então até então, nos primeiros 30 anos, perseguição de judeus, perseguição daqueles que se opunham diretamente à palavra pregada. Agora não, agora é a oposição de um principado. É uma oposição superior a todas espiritualmente. E com uma habilitação de morte.
de tortura, de uma perseguição militar, com leis. Então, a primeira perseguição nós estudamos, foi de Nero. Nero vai perseguir entre 64 e 68 depois de Cristo, período em que Pedro e Paulo foram martirizados. Nesse período, ele vai torturar, porque Nero já também não era um cara bem maluco, né? Mas o que ele fez? Ele colocou fogo em Roma, porque ele queria construir uma nova cidade, e ele falou o quê? Eu preciso ter, de alguma forma, alguém para ser o culpado. E ele escolhe os cristãos. Então ele vai mover todo o império, todos os romanos, para matar cristãos, alegando que eles causaram um incêndio em Roma. Então a tortura é absurda, eles são queimados como lanterna nos jardins, são colocados peles de animais, colocam nas arenas para serem devorados vivos, enfim, é um negócio terrível que Nero vai fazer. Agora, o momento do apóstolo João, que estamos falando de 30 anos depois de Nero, que é de Domiciano, já é um contexto muito diferente, porque houve um problema político. Na verdade, né, Bispo G, por parte dos judeus não queriam pagar tributo, e aí na cabeça de Domiciano, cristão estava junto com o judeu, e aí deu aquele problema. E ele começou a fazer uma perseguição intensa como Nero, e só por curiosidade, mais de 40 mil cristãos foram torturados e mortos no período ali do ano 95, no período de Domiciano. João teve a graça do Senhor, a misericórdia de ser exilado, de não ser morto. Mas eu penso, Bispo G, com certeza todos os outros apóstolos, discípulos de Cristo diretamente, já estavam mortos. Nesse período, eu creio que sim, né? Alguns até por idade, mas principalmente pela perseguição que já tinha sido travada e agora complementando, né? Apenas nós percebemos João aí, invicto ainda, firme, vivo. Firme. Né? Com bastante idade já, né? Bastante idade, ele já devia ter. Se nós fizermos um cálculo, ele tinha uma idade próxima de Jesus, ele era um pouquinho, talvez, mais jovem de Jesus. Alguma denotação deixa isso. Se Jesus nasceu bem no início da era cristã, vamos colocar assim, então nesse período João já tinha por volta de uns 100 anos, né? Então já estava bem... 90 para 100 anos, imagina, Bispo G, muito tempo, hein? E era raro viver tanto tempo assim naquele período, né? Então, você vê como é o mundo espiritual, não era raro viver tanto tempo, mas ele foi o único que não teve o batismo de sangue, né? Porque essa é uma característica. Todos os outros viveram batismo de sangue e morreram por Jesus. Mas ele foi o único que estava na cruz. Então ele viu, inclusive, né? Testemunhou ocularmente quando feriram e saiu água e sangue. Então ele estava ali enquanto os outros todos fugiram. Ele ali, encarando a morte de Jesus, ele viveu o batismo de sangue ali à frente e arriscando a sua própria vida. E no fim o Senhor dá para ele vida e vida com abundância. Né? Ele se habilitou. Tudo bem que assim, o ministério de João era muito diferente do ministério, por exemplo, de Paulo. Né? João não era um cara com perfil como Paulo, assim, né? Que vai para cima, não mede consequência. Não. Nós vemos João um cara mais pastoral, vamos colocar assim, né? Alguém muito conectado à igreja local. Então, cada apóstolo, é claro, tem o seu perfil, tem o seu chamado. E o de João é claro, né? Ele estava ali escrevendo coisas preciosíssimas por evangelho até hoje. Né? Uma outra perseguição que vai vir depois de Domiciano, na sequência de Trajano. Trajano, que alguns alegam que foi o auge do Império Romano, que é já quase por volta do ano 100. Então, Trajano faz uma perseguição terrível também. Mas aí acho que João já tinha partido. Enfim. Bom, o livro do Apocalipse, ele é um livro profético. Perfeito, Bispo G? Perfeito. São visões com símbolos sobre coisas que já aconteceram, que estavam acontecendo e principalmente que ainda iriam acontecer. Agora, Bispo G, será que essas figuras que ele trata podem ser exatas? Por exemplo, por que eu lhe pergunto isso? Porque existem autores, alguns estudiosos, que defendem que as figuras que ele enxergava eram figuras do futuro como o nosso, e que ele não sabia descrever porque ele nunca teve contato com essas coisas. Então, por exemplo, a gente fala assim, ele viu o dragão cuspindo fogo, com um monte de cabeça e tal. Poderia ser um tanque de guerra, porque ele nunca tinha visto um tanque de guerra, ele não tinha uma referência. Então, algumas imagens que ele poderia narrar
São coisas que 2000 anos atrás isso era impossível existir. Então hoje ele vê lá uma máquina cuspindo fogo, explodindo, não sei o que lá. Poderia ser uma figura desse dragão que ele estava descrevendo. Será possível algumas figuras serem exatas? Não, eu creio que não. Porque, por ser um livro profético, as visões elas não eram visões terrestres, vamos colocar assim. Então, no capítulo 4, nós vamos ver que o Senhor abre uma porta nos céus e o chama. Então, são visões celestiais. Então, algumas interpretações, principalmente aqueles que buscam essas interpretações que veio na Idade Média, então tem uma série, né, de interpretações, elas buscam alguma coisa futurista. Mas, ainda que não tivessem visto, vamos dizer assim, um avião, um tanque de guerra, eles iam trazer algo parecido, mas é muito diferente. Então, vamos dizer, eles veem um tanque de guerra, eles poderiam falar uma carroça, um navio, sei lá, qualquer coisa que traria aparência, mas a forma que eles manifestam já é bem diferente. Eles colocam animais, eles colocam uma mistura de coisas bem simbólicas espiritualmente. Então, pelo menos eu não creio muito nessa ótica de coisas futuristas, em termos de datas marcadas, situações que estão sendo vivendo no futuro. Mas sim, como toda a palavra profética, ela tem coisas simbólicas, né? Como são os sonhos, que são simbólicos também. Outra abordagem fundamental do livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Nós vamos ver por vários momentos, de formas diferentes, simbólicas, a revelação de quem é Jesus Cristo, né? Logo, o bispo já estava comentando no capítulo 4, nós temos um Jesus Cristo no trono e um Jesus Cristo como cordeiro. Quer dizer, eu tenho a mesma figura numa mesma cena. É interessantíssimo isso. Muito, sem dúvida. Não é? Mas deixa que a gente vai chegar lá. Não vamos acelerar o processo, não. A gente vai passo a passo. Mas já quero ler, por exemplo, versículo 8 e 18, e que já é, dentro do capítulo 1, revelações do próprio Jesus Cristo. Um Jesus Cristo puramente espiritual, não mais aquela figura humana que é descrita no Evangelho de João, que andou com João, que fez sinais, que fez milagres, que era homem como todos. Não é? Vamos ver versículo 8. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Vamos lá, Bispo G. Por que a figura do Alfa e Ômega? A primeira letra e a última letra do alfabeto grego. É o início e o fim de todas as coisas, né? Então, Jesus é o verbo da criação. Então, ele estava com o Pai desde o início, quando foram feitos os céus e a terra. Então, ele é o início e ele é o fim de tudo, porque ele próprio, né, João, vai trazer a profecia dos dias finais, de um contexto do que será o final de todos, né? Novos céus, nova terra, porque esses aqui deixarão de existir. E em tudo isso existe a participação de Jesus, desde o início até o fim, o Alfa e o Ômega. Agora fala que ele tem duas chaves. Chaves da morte e chaves do inferno. Né? De dois locais, na verdade, ele tem... como é que eu posso separar morte de inferno, Bispo G? Bom, aqui as duas chaves que Jesus tem, né? Chaves são símbolo de quem pode abrir e fechar. Então aqui quando fala da morte, a morte é a morte Thanatos, né? Que é realmente a morte física. Então ele tem poder e autoridade sobre a morte física. Por quê? Ele morreu. E morrendo, ele assumiu o controle de algo que Satanás tinha, que era, ele detinha o poder da morte. Aqueles que estão em Cristo não estão mais embaixo do domínio da morte. Agora, a outra palavra que é colocada aqui, o inferno, existem várias palavras. A que é colocada aqui é Hades, que são as regiões profundas, né? Os gregos interpretavam como inferno, regiões profundas, e também o termo sepultura, fazendo uma analogia, né, do inferno, mas não no contexto do local de sofrimento, onde as pessoas são lançadas, ficam lá, o fogo eterno. Essa é uma outra palavra, para não ter qualquer tipo de situação. Então, o que dá a interpretação clara? Ele venceu a morte morrendo, morte física, e ele vence a morte definitiva, que é a sepultura, ressuscitando. Então ele tem um poder e autoridade, chave é sinal de autoridade, sobre as duas mortes que estão sobre a vida do homem. A morte física e a morte espiritual, ele é o Senhor. É interessante, Bispo G,
porque nós estamos falando aqui de um livro que foi escrito em grego. Uhum. É como se fosse hoje a língua inglesa. O grego era a língua universal naquele momento. E a cultura disseminada era a cultura grega. Né? O Império Romano pegou literalmente a cultura grega, né, até a mitologia, só trocou os nomes, deu uma figurada assim, com cara de Roma. Né? Agora, o que é interessante é que algumas palavras, elas são também de entidades gregas. Então, a gente sabe que Thanatos, como Hades, Hades, por exemplo, é um deus, é reputado como um deus grego, que é o deus da morte, né? Enfim. Seria o irmão de Zeus, né? Exato. Que era o principal, vamos dizer assim, a entidade principal, nós até vamos falar um pouco dele aqui no Apocalipse, e seria ele o senhor do lugar de morte, da sepultura. Pois é impressionante, né? Até no detalhe da própria palavra, como é precioso interpretar adequadamente o grego, porque essas figuras elas vão aparecer mesmo, para nos chamar a atenção. Né? Agora, o que é importante, junto com o livro de Apocalipse, é ler outros livros. Livros que nós falamos são livros complementares para compreender o que está no texto. Tá? Então, você vê agora na tabela quais são os livros que eu preciso ler, né, para acompanhar esse estudo. Eu preciso ler Gênesis, eu preciso ler algumas passagens de Isaías, como, por exemplo, capítulo 14. Ezequiel pode ler inteiro, mas principalmente o capítulo 28. Mas Ezequiel tem descrições dos querubins e dos serafins, enfim, dos anjos, que são extremamente próximas do livro de Apocalipse. Né? Ezequiel também, no final do livro, vai falar sobre o templo, né? Um templo espiritual, enfim. Daniel, sem dúvida, ler inteiro, principalmente os últimos capítulos. Zacarias tem muitas figuras de Apocalipse. A primeira carta aos Coríntios e a segunda carta aos Coríntios, os capítulos finais destas cartas, Paulo fala sobre o fim dos tempos. Primeira carta aos Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses também, e o livro de Judas em alguns pontos. Né? É claro, faço menção também de Mateus 24, Lucas 12, são passagens em que vão falar sobre fim dos tempos. Né? Jesus chama de princípio das dores. Né? Então, são passagens que talvez, Bispo G, falem com mais precisão sobre o fim dos tempos do que o próprio livro de Apocalipse. Porque o livro de Apocalipse é tão figurado que pode dar interpretações erradas. Verdade. Então, eu falo assim, sobre o fim dos tempos, a gente sempre aconselha, se apega mais ao que Jesus falou do que ao que os outros apóstolos escrevem. Eu acho que o que você colocou é tão pertinente, Dani, porque se há alguém que sabe todas as coisas, é o Filho de Deus. Então, é preferível, até pelo fato que você falou, um livro muito simbólico, a gente fala das coisas que o Senhor Jesus não falou simbolicamente, ele falou assim, ó. Direto e claro. Então, é melhor essa interpretação do que ficar, às vezes, vislumbrando simbolicamente, né? Vamos fazer uma comparação, Bispo G, como exemplo, de uma figura, já no capítulo 1, com uma figura do livro de Daniel. Acho que é interessante para nós cruzarmos as figuras de Apocalipse, e nós vamos sempre voltar ao Antigo Testamento e alguns outros livros, porque elas são realmente muito parecidas. Então vamos ver versículos 12 a 16. Diz assim: Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então ele descreve uma visão de Cristo. Perfeito? E é interessante alguns detalhes, por exemplo, ele fala das vestes talares, cinta de ouro, veste de sacerdote. Então são vestes de sacerdote. E o aspecto físico era algo fora da natureza humana. Né? O cabelo branco, o olho como fogo, os pés com bronze polido, voz de muitas águas, a espada e tudo mais. Então essa é a figura, a visão que João tem de Cristo entre os candeeiros, que nós vamos falar sobre isso também. Agora, olha o que fala
em Daniel capítulo 10, versículo 5, que é a visão que Daniel tem ali no rio. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz de suas palavras era como o estrondo de muita gente. Se nós compararmos, Bispo G, é praticamente a mesma visão. Uhum. Aliás, é curioso, porque se você continuar estudando as visões de Daniel, Daniel vai ter a visão desse homem andando sobre as águas. Não é? Ele vai ver 3 homens, um sobre os rios, um de um lado e outro do outro. Então nós vemos aqui Daniel tendo uma visão glorificada, possivelmente de Cristo, assim como João estava recebendo. Pode-se dizer que era Cristo mesmo, Bispo G? Veja bem, essa é uma visão que nós podemos colocar até como teofania. Tá. Se nós olharmos, na época de Daniel, Jesus não existia, mas Cristo já existia. Tá. O ungido. Cristo é o Cristo desde a fundação dos tempos. Então, a manifestação em Daniel, ela com certeza é uma manifestação, uma teofania, uma aparição aótica, obviamente, que possa interpretar Daniel. Porque nós não podemos estabelecer que essa ótica que Daniel teve, que João teve, seja a ótica de Jesus. Ela também é uma ótica para mostrar a excelência, porque Deus é o nosso Deus eterno, Jesus é o verbo na criação, ele é o eterno também. Então essa concepção, às vezes, que nós temos, ela é um pouco falha, porque Deus se manifesta com aquilo que é tangível para nós. Perfeito. Então eu não vou dizer que Jesus tenha pé, porque o pé nada mais é do que uma estrutura nossa física para que a gente possa andar. Mas se de repente vem uma imagem desconhecida para Daniel e para João, eles não vão saber o que é. Então mostra, vamos dizer assim, a magnificência do Cristo, tanto para João quanto para Daniel. E obviamente essa visão para João, ela tem também um porquê. Veja, nós estamos vivendo a época dos mártires. Então já começa uma idolatria a Jesus Cristo na cruz. Então a cruz, o Jesus Cristo morto na cruz, a condição esquálida, o espírito de morte que é colocado ali, já começa a ser venerado. Então a igreja ela já começa a ir e entrar nas sepulturas. Agora, João, ele vem trazer a verdade, o Cristo vivo, o Cristo todo-poderoso, contrário àquilo que seria o entendimento e o sentimento que começou a trazer, vamos dizer, um paralelo à igreja que está nascendo. Porque ao mesmo tempo que a igreja está nascendo e ela tinha que continuar com o poder desde o início da igreja apostólica, há uma parte sucumbindo a uma igreja que vai para as catacumbas, o espírito de morte, as rezas e também as ladainhas. Tudo começa aí, né? A veneração dos santos, que são os mártires. Então, há um perigo muito grande. Então, João vê a manifestação que Deus coloca através do Cristo para que ele enxergue, é assim, não é um Jesus morto esquálido, é um Jesus Cristo todo-poderoso. Muito bem, glorioso. Glorioso. Não é? Impressionante isso, como o livro também se aplica para aquele momento de João. Sem dúvida. Não é? Então é difícil você falar, é do futuro só? É um livro que fala do passado? Não, ele vai falar de tudo, né, de todos os tempos. Uma outra reação interessante, como Daniel também é um livro muito próximo de Apocalipse, porque ele tem algumas profecias que apontam para o fim dos tempos. Claro que o objetivo do livro de Daniel nós já ensinamos, é para o povo de Israel. É diferente do objetivo do livro de João, que é uma revelação de Cristo para toda a humanidade. Perfeito. Né? Agora, Apocalipse 1:17 e Daniel 10:15 e 17, nós vemos a mesma reação deles diante de uma visão espiritual. Ambos desmaiam. É tão forte a unção, o poder, que eles caem sem sentido. E o anjo precisa lá levantá-los. Né? Então nós vemos assim uma proximidade tão grande nesses detalhes daquilo que era o ministério profético de Daniel com o ministério profético de João. Porque assim o contexto, né, a gente percebe que assim, as visitações espirituais elas se manifestavam também num êxtase.
Então, vamos dizer, o apóstolo Pedro, ele teve aquela visão do lençol num êxtase. Agora, por quê? Para que o mundo espiritual se manifeste. Agora, aqui a presença do Cristo glorificado. Você imagina, então, o êxtase que deveria haver para que não comprometesse a visão e o sentimento. Então, o que eles perdem é a força total do corpo, da mente, daquilo que é, vamos dizer, da natureza humana, para não impedir e a revelação plena de quem é o Cristo se manifestar, tanto para ele quanto foi para Daniel também, né? Vamos ver mais um trecho aqui, Apocalipse 1, versículo 20, diz assim: Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Bom, ele fala da visão, já interpreta a visão, né? A própria figura de Cristo, ali dos anjos que estão ali junto, e vão falar o quê? Olha, o que você está vendo é 7 candeeiros, ou 7 candelabros, são 7 igrejas, no caso, a figura das 7 igrejas da Ásia Menor, porque é para que ele está endereçando a profecia e o livro. Agora, as estrelas são anjos que estão com atribuição, anjos que são de cada uma destas igrejas, vamos colocar assim. E fala que estão nas mãos de Deus. Bispo G, quero lhe fazer uma pergunta, porque Zacarias 4, Zacarias tem a visão do candelabro e das 2 oliveiras. 2 oliveiras é uma outra história, já vamos falar. Mas o candelabro também interpreta-se em Zacarias 4, que é a figura do templo. Do templo que estava, porque ficava dentro do templo, era a figura ali, no caso, do templo que seria reerguido. Era o contexto de Zacarias. Templo, prédio. Há algum elo entre essa figura do templo no Antigo Testamento, que seria o lugar onde o Senhor habita, onde o povo tem adoração, enfim, o contato? É claro que os moldes eram diferentes, sacrificiais e tudo mais. Com a figura desses 7 candeeiros, que seriam as 7 igrejas, tem alguma ligação? Tem. Então, a palavra candeeiro no Antigo Testamento é a palavra menorá. Onde você encontrar candeeiro ou candelabro é a menorá. É o termo menorá em todo o Antigo Testamento. Tá. Quando você pega a tradução para a Septuaginta, que é a tradução grega, aí nesse mesmo lugar, em todas elas, aparece a palavra liknia, que é a palavra no grego que é usada para candelabro. Então a gente percebe, é a mesma figura do Antigo Testamento e do Novo. A mesma tradução e tudo. E a manifestação desse candelabro nada mais era do que a manifestação do templo. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo e Jesus Cristo, a igreja, é considerada como o corpo dele. E ele foi o primeiro, ele próprio falou, vocês podem destruir esse templo, em 3 dias eu vou reerguê-lo. Ele não estava falando do templo físico, mas está falando do próprio corpo dele, que daria constituição à igreja. E aqui, então, essa figura do candelabro nada mais é do que essa figura das 7 igrejas, mas num contexto da igreja total, não cada uma delas, mas sim aquilo que era a constituição, a unção que estava delegada para a igreja, o corpo de Cristo. Vamos falar mais sobre as 7 igrejas. Agora, sobre as oliveiras. Realmente, essas 2 oliveiras, Zacarias 4, são as figuras, está conectado a Apocalipse 11, é claro que a gente vai estudar mais, que são as 2 testemunhas? Sim, sem dúvida, elas são as 2 testemunhas, 2 ungidos. Então a gente vê o termo aí, inclusive, né, do óleo, do azeite, ele é usado para unção, e não só unção, no candelabro, era esse azeite que era colocado. Então o candelabro como é que funcionava? Então cada um daqueles copinhos, né, era colocado o azeite e como uma mecha. E ali ficava alimentando eternamente. O que eles trocavam era só acrescentavam óleo. Então, a marca dessa unção são as 2 testemunhas que virão em Apocalipse 11:4, que fala a respeito que uma fecha os céus, que manda cair fogo, que tem as pragas, que a gente subentende que possa ser Elias e Moisés. Um representante da lei e o outro representando os profetas. Então, seriam as 2 testemunhas. Então, essa é a marca, porque são os 2 ungidos de Deus. Então, tem toda uma configuração que a gente percebe. Não de lógica humana, mas de simbolismo espiritual, que o livro de Apocalipse é muito dessas ligações. Você vê a estrela, quando fala das estrelas, fala de anjos.
Então, a estrela no livro do Apocalipse é a marca de anjos. E no Antigo Testamento também tem essa mesma conotação. Muito bem, olha, muitos mistérios vão ser revelados aqui no programa Escola de Profetas, no estudo de Apocalipse. E agora, veja nessa tabela, existem aí entre os estudiosos 4 interpretações vigentes, vamos colocar assim, do Apocalipse. Então tem a interpretação idealista, que não se refere a eventos históricos, né? Então ela seria como um livro extremamente figurativo espiritualmente. A preterista, que é um livro que se refere à realidade que João vivia, o Império Romano. A histórica, que fala, na verdade, no livro da história da igreja até o fim dos tempos. E a futurista, que tem um foco mais na vinda de Cristo e no fim do mundo, não dá tanta ênfase à igreja ou coisas do gênero. Bispo G, tem alguns até estudiosos que não acreditam em nenhuma destas interpretações ou mistura as interpretações. Existe uma interpretação mais adequada? Se nós quisermos ser, assim, conscientes espiritualmente, as 4 elas são pertinentes. Porque o próprio Jesus, ele fala da revelação das coisas que foram, das que são aquelas que são eternas, que acontecem no mundo espiritual, e das que virão. Então, o contexto dessas 4 interpretações é um mesclado dela, que, obviamente, com discernimento, a gente pode interpretar, porque o próprio apóstolo João, ele coloca isso, ele deixa muito claro as coisas que são, as que já eram e as que hão de vir ainda. Então, ele tem esse contexto que a gente usa até o termo apocalíptico, né? Porque o termo apocalipse perde a visão da revelação, e é colocada uma denotação de coisas futuras, né? Então essa é a ótica, né, de coisas futuras, porque todas elas estão aí abrigadas. Chegou a hora de estudar as 7 igrejas, né? As 7 cartas, 7 palavras proféticas, uma para cada igreja. Hoje nós vamos estudar a carta a Éfeso, vamos falar sobre a igreja de Éfeso e nas próximas 2 aulas vamos estudar as outras 6 igrejas. Bom, vamos ver aí no mapa quais são, né, essas 7 igrejas. Então veja aí, começando por Éfeso, na verdade havia uma estrada que conectava todas estas igrejas. Elas formam como que um triângulo, né? Então você vê aí Éfeso, subindo para Esmirna, depois começa a descer, né? Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então nós vamos estudar agora a igreja de Éfeso, que era a maior igreja. Era uma igreja extremamente forte, uma igreja fundamentada pelo apóstolo Paulo. Lembrando que ele ficou 3 anos ali em Éfeso edificando a igreja e foi fortalecida por Timóteo e pelo próprio apóstolo João. Então vamos ler o capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Bispo G, antes de nós tratarmos os pontos específicos de Éfeso, nós precisamos entender um pouquinho sobre essa bronca que ele vai dar em todas as igrejas. Em todas as igrejas ele vai falar a mesma coisa, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Na verdade, é uma chamada de atenção. Ele fala assim, se você realmente está disposto a ouvir, eu tenho algo a te falar, eu tenho algo a acrescentar para a transformação da sua vida. Ele fala aqui porque possivelmente tinha pessoas que não tinham mais ouvidos. É verdade. Né? Pessoas que rejeitavam conscientemente o evangelho e todo o ensinamento. A cidade de Éfeso era uma cidade enorme,
Então era uma cidade muito importante, veja aí no mapa. Ela era uma cidade, talvez a principal cidade dessa província romana chamada Ásia Menor, aonde hoje nós chamamos de Turquia. Então ela tinha vias especiais, como todas as cidades grandes, tinha estádio, tinha ginásio, mas ela tinha um templo impressionante. Você vai ver agora uma imagem, vamos dizer assim, claro que é uma ilustração, que era o templo de Diana dos Efésios, que seria a deusa Ártemis para os gregos. Então, era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, era o maior templo daquela época, o maior prédio religioso daquele período, né, do Império Romano, era o templo de Diana. Então havia ali um culto intenso a esta deusa, então havia todo um comércio por trás deste culto. Então a cidade vivia deste comércio. É claro que o evangelho vai afetar a cidade, porque não vai haver mais esse comércio. E, historicamente, no século II, a cidade de Éfeso perde, vamos dizer assim, o seu destaque, passa a ser uma cidade comum, porque ela era conhecida por esse turismo religioso. Você vê agora a imagem da Diana dos Efésios, essa deusa que era ligada à fertilidade também, cheia, né, de seios e tudo mais. E, na verdade, era a figura da rainha dos céus, não é isso, Bispo G? E o interessante, Dani, é que ela é uma estátua, né, que a marca dela é uma estátua de figura de rosto de uma pessoa que teria as características brancas, mas o rosto é preto. E a gente vê outras venerações da mesma maneira. Então ela é tida como a rainha dos céus daquela época e tinha esse tipo de característica, como doadora da vida. E o canal ali, o centro de adoração em toda a Ásia, em todo o mundo, era Éfeso. E a igreja de Éfeso também era uma igreja que passava por uma certa arrogância, porque foi uma igreja que teve uma experiência muito mais especial do que as outras, se pensarmos, G. 3 anos com o apóstolo Paulo, fundamento de Timóteo, do próprio apóstolo João. Então é interessante como já Jesus se apresenta aos Efésios como aquele que tem as 7 estrelas na mão direita. Então ele já fala assim, olha, vocês são uma estrela dentro de 7, vocês não têm nada de melhor do que os outros. Ainda que vocês sejam grandes, incríveis, vocês são como todas as outras igrejas. Aliás, a palavra fala, né, aqui muito é dado, muito será requerido. Então eles tinham uma responsabilidade maior em ser mais exemplo para as outras igrejas. E aqui começa uma puxada de orelha muito forte, porque por mais que aconteçam alguns elogios aos Efésios, por exemplo, vocês têm um trabalho árduo, histórico isso, vocês são firmes na doutrina, porque vocês não permitem que os apóstolos falsos, mestres falsos, tenham autoridade ali, vocês são perseverantes. Vai falar muito mais do passado de Éfeso do que do presente, porque realmente era a igreja mais forte da Ásia. Agora, a crítica é perda do primeiro amor. O que significa a perda do primeiro amor, Bispo G? A perda do primeiro amor, né, que é uma característica de igrejas que muitas vezes se deixam esfriar, entram na rotina, perdem aquilo que é o brilho da comunhão com o Espírito Santo. É um processo que às vezes as pessoas se tornam religiosas. Elas perdem a marca daquilo que é o seu dia a dia com Cristo e deixam somente a marca de um dia, que é o domingo, a sexta ou a quarta, para ter essa comunhão. Quer dizer, eles perderam aquilo que era o quê? O amor de estar na presença de Jesus Cristo. Então, o Senhor tinha isso contra eles. Agora, fala também que eles eram firmes e condenavam a doutrina dos nicolaítas. Antes de falar dos nicolaítas, vale lembrar que ele chama a atenção, fala, ó, se arrependam, voltem às primeiras obras. Então, ele é muito focado em obra. Obras, isso mesmo. Então ele fala o quê? Que esse sentimento está relacionado à obra. Eu tenho muito isso como marca na minha vida, né? Uma frase que é a seguinte, que só existe sentimento com envolvimento. Para qualquer coisa na vida. Para namorar, para casar, com amizade. Aquilo que você perde em envolvimento, você perde sentimento. Então é notável o quê? Que aquelas obras que eles faziam antes, eles não faziam mais. E o fato de ter menos envolvimento, também tem menos sentimento. Daí o esfriamento. A fé sem obras é morta, né? Exato.
Agora, nicolaítas, eu confesso que eu estudei bastante, mas ninguém sabe dizer realmente quem é. Eu vi tanta coisa, fala que Nicolau era um diácono, que aí o Papai Noel. Cada situação, eu falo, meu Deus, quem que é o diacho do nicolaíta, né? Mas o que significa isso de alguma forma, Bispo G? Bom, olha, algumas pessoas, pelo fato de falar nicolaítas, acham que é uma heresia, que era seguir um homem chamado Nicolau, quem sabe Papai Noel, né? Mas não é. A realidade nicolaísta, o nome, quer dizer assim, dominadores de pessoas que são fracas na alma. Então, o que seria? Seria uma vertente que poderia surgir dentro da própria igreja, usando a fragilidade das pessoas. Então, seriam dominadores internos. Não está falando de uma heresia, alguma coisa fora. Eram dentro da igreja alguns homens que estavam usando do poder e do seu domínio. Ele fala dos falsos apóstolos. Entendeu? Que eram pessoas que usavam desse domínio, desse poder que exerciam para usar dessas crianças, dessas pessoas, para criarem, vamos dizer, uma única, entre aspas, igreja. Um dominador muito mais global do cristianismo. E que a gente percebe que com o tempo vai se desenvolvendo isso. Olha só. Então não é como muitos colocam, porque como tem o nome Nicolau, e as pessoas então já acham que é alguma heresia, ou seguir o Nicolau. Não, não é nada disso. Nicolau, né, no contexto que é colocado, e até numa outra passagem, é dominador de pessoas frágeis. Olha só. Pessoas de mente frágil. Então, esse era o receio, que a igreja se enveredasse para um caminho de um domínio maior desses homens que teriam esse domínio. É uma coisa meio política, assim, né? Meio política. De pessoas usar do seu conhecimento, da sua influência, né, para manipular a seu próprio favor. Isso, falsos apóstolos, que ele já comenta aqui, né, dessa luta com os falsos apóstolos, e assim por diante. E vai caminhar mesmo, a gente sabe que 4 séculos depois em diante é o que vai acontecer. E é interessante como ele fala, ele odeia os nicolaítas, né? Não é um ódio no nosso sentimento humano, mas ele é de repugnância, eu abomino. Então, Deus não está de acordo com isso. Né? Pois bem, e termina falando sobre a árvore da vida. A promessa aos Efésios é que se eles voltarem ao primeiro amor, eles vão ter o acesso, vão comer da árvore da vida, que é, na verdade, Bispo Gil, uma figura da vida eterna. Perfeito. Aquilo que Adão tinha acesso, Adão ele comia daquela árvore e isso dava a ele imortalidade, ele perdeu o acesso em virtude do pecado. Então olha só como é interessante, porque ele fala de uma restituição aqui. Estou restituindo a vocês que vão ficar firmes, inabaláveis, salvos, a condição que o primeiro Adão teve, de ser eterno, de ser imortal. Né? E que ele perdeu porque ele deixou que Satanás manipulasse. Mexeu no sentimento dele. Deixou ser levado. Né? Então, um pouco envolvidos ali com as coisas de Deus, passaram a se envolver com as coisas da serpente e já era, né? E caíram. Pois é, são tantas figuras interessantes. E você vê, Dani, você até comentando, você falou muito sobre o sentimento, né? Então, o que houve? O diabo manipulou o sentimento de Eva e o sentimento de Adão. Os enganou e eles perderam o acesso à árvore da vida por causa de terem perdido o sentimento ao chamado, aquilo que era o seu vínculo principal com Deus. E era algo que estava acontecendo com eles. Com eles, né? Muito bem. Bom, vamos à revisão à aula de hoje. Na aula de hoje, estudamos os 2 primeiros capítulos do livro de Apocalipse, as revelações dadas ao apóstolo João na ilha de Patmos, no final do 1º século. João começou descrevendo a visão de Jesus glorificado, como rei e sacerdote, e que lhe dá 7 palavras para as 7 igrejas da Ásia Menor. Estudamos as profecias para Éfeso, que precisava voltar à essência original do Evangelho, o amor às vidas, vitória sobre o pecado e sobre as falsas doutrinas. Também vimos que precisamos ter cautela na leitura de Apocalipse, por ser puramente interpretativa. O ideal é abstrair as lições práticas para nosso cotidiano. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse
ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.